Então, guys, o próximo ponto, talvez eu deveria ter botado esse próximo ponto no primeiro, acho que é a coisa mais importante, talvez, para vocês, né? Então, se você quer trabalhar na Irlanda, o que é a primeira coisa que você vai precisar? Você vai precisar, né, conseguir se comunicar, conseguir fazer a entrevista, né? Então, existe trabalhos na Irlanda onde eu não preciso falar inglês? Claro que existe. Eu tenho muitos alunos que estão morando na Irlanda que não têm nenhum contato com a língua inglesa no dia a dia, porque é só brasileiros com quem eles trabalham. Show de bola. Isso é um bom começo. Se você chega na Irlanda, você não fala absolutamente nada de inglês, você entra num trabalho assim, show de bola. Mas será que você consegue crescer? Porque se você está trabalhando num ambiente onde você não precisa praticar seu inglês, você vai, né, automaticamente, né, estar vivendo numa bolha. Então, um erro muito grande que eu vejo entre os brasileiros morando na Irlanda, especialmente os brasileiros que estão chegando do zero absoluto para estudar comigo, e muitos falam para mim, eu estou morando na Irlanda há anos, eu não sei por que eu estou só começando agora, eu estou morando na Irlanda há anos e chega, eu não aguento mais esse trabalho, eu estou morando na Irlanda há anos e eu não aguento mais viver nessa bolha onde eu não tenho independência no país onde eu moro. Então, um erro extremamente grande é não priorizar o desenvolvimento do inglês, né? Então, muitas pessoas falam, nossa, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu não tenho horário para fazer inglês. E eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que 99% dos meus alunos não têm tempo, tem trabalho integral, ou mais que um trabalho, tem família, tem muita coisa acontecendo na vida. E eles sabem que tempo não sobra, né? Eu sou mamãe, empresária, professora, eu entendo muito bem que tempo não sobra, não existe. Se você quer mudar sua vida, você precisa fazer esse tempo acontecer. Então, aqui em Blá Blá English, o que você precisa para estudar inglês com nós? Você precisa fazer 2 aulas de conversação por semana e você precisa treinar por 15 minutos por dia no aplicativo, né? Isso é o mínimo que você precisa para fazer nosso curso. Então, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo essa aula hoje passam 2 horas, 3 horas por semana fazendo coisas que não estão melhorando, né, sua vida. Assistindo TV, Instagram, TikTok, todas essas coisas que estão, né, sugando o tempo em nosso dia, pode ser trocado por um tempo para desenvolver seu inglês, para melhorar seu futuro, né? Então, hábitos são muito difíceis, né? É difícil criar um hábito, claro. É difícil ter a motivação, mas eu vou falar para vocês. As pessoas que ficaram fluentes em inglês foram, estudaram, mesmo sem motivação. Sabe aquele dia que você chega em casa e você pensa, nossa, eu só quero ficar na cama, né? Tomar banho, ficar na cama e esperar amanhã acontecer, né? As pessoas que vão e passam 30 minutos, 1 hora, ou vêm fazer uma aula de conversação comigo, nunca pensam depois, meu Deus, por que eu gastei esse tempo todo desenvolvendo o meu futuro? Por que eu passei essa hora da minha vida para melhorar minhas conversas de amanhã? Então, mas é prioridades. Se você quer triunfar no exterior, você precisa fazer o trabalho. Não existe, né, almoço de graça, né? Isso não existe em lugar nenhum. Quem faz o trabalho, colhe as frutas. Isso é o fato. E eu vi uma coisa, eu não lembro se foi Venus ou Serena Williams, sabe? Aquelas jogadoras de tênis. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ninguém quer disciplina, né? As pessoas falam, essa pessoa tá com muita disciplina, não vive a vida, né? Mas a pessoa com disciplina conquista os sonhos. A pessoa sem disciplina conquista nada. Então, né, você pode pensar, eu sou uma pessoa cheia de coisa. Eu não quero gastar 2, 3 horas por semana no meu inglês. Então, você não deveria e não pode reclamar sobre seu trabalho, sobre falta de oportunidades, se você está morando em um país onde a língua é outra, né?
porque a língua, né, a comunicação no seu trabalho é muito importante. Muito, muito, muito. E falando sobre esse assunto aqui, ó, isso é um erro que eu vejo entre muitos dos meus alunos, muitos dos meus seguidores, eu vejo esse erro aqui acontecendo o tempo todo. Procurando empregos na zona de conforto. Então, muitas pessoas vêm falar comigo, e eu já tive várias conversas sérias com alunos, né, que estão falando assim, ó, sim, eu consigo desenvolver uma conversa, mas eu não estou pronto ainda para fazer uma entrevista, então eu vou continuar trabalhando nesse emprego que eu não gosto para mais 1 ano, 2 anos, e quando eu fico fluente, eu vou, né, fazer a entrevista, eu vou procurar meu emprego. Isso é uma coisa que está atrapalhando sua vida, que está fazendo o seu progresso mais lento. Lamento dizer, tá? Eu gostaria de estar aqui falando só coisas positivas, mas não tô. Eu tô aqui fazendo você entender sua realidade, tá? Ok? Eu não consigo falar inglês muito bem, então, por isso, eu vou trabalhar em um emprego onde eu não preciso falar inglês. Isso é uma coisa que vai fazer você nunca chegar no seu sonho de falar inglês. Se você quer trabalhar e falar inglês no seu trabalho, você precisa procurar um trabalho onde você consegue falar inglês. Porque aprender inglês é uma coisa, mas conseguir botar em prática, numa conversa, no seu trabalho, o que você aprendeu, é outra coisa. Isso só acontece com contato com a língua. Então, temos alunos, né, que estão chegando, que já conseguem desenvolver uma conversa e falam para mim, teacher, eu vou estudar com você mais 1 ano, e daí eu vou fazer a entrevista. E eu sempre falo a mesma coisa. Não! Vai lá fazer a entrevista. A melhor coisa que você pode fazer para sua próxima entrevista e já ter experiência com a entrevista. Entrevista em uma língua estrangeira é muito difícil. Então, por que você não vai atrás de uns trabalhos, talvez não o trabalho perfeito que você quer, mas outros trabalhos onde você vai conseguir treinar a habilidade de fazer entrevista em inglês? Eu gostaria de trabalhar num escritório, mas eu só trabalho em um emprego onde eu não falo com ninguém, porque eu não tenho inglês suficiente para um escritório ainda. Então, eu vou falar sobre um aluno meu, Fabrício. Fabrício foi para a Irlanda. Eu acho que primeiro ele foi para a Itália, depois ele foi para a Irlanda, tá? Show de bola. Quando ele chegou na Irlanda, ele começou a trabalhar como forklift driver. Eu não sei como falar isso. Deixa eu ver se o Google consegue. Forklift driver em português. Se alguém sabe aqui, pode me ajudar nos comentários, por favor. Olha que difícil, ó. Operador de empilhadeira, tá? Então, ele chegou na Irlanda, ele trabalhava na área de finanças no Brasil, foi para a Itália, depois foi para a Irlanda e começou trabalhando em um trabalho que ele não queria, mas o trabalho que ele conseguiu. E ele sempre falava para mim na aula, professora, daqui para frente eu vou procurar um trabalho no escritório, isso que eu quero. E eu falei para ele, isso que tu quer? Vai atrás. Você está aqui falando inglês comigo, por que você não pode estar falando inglês num escritório? Porque você vai aprender a linguagem da sua área trabalhando na área. Isso sim. A aula de inglês vai fazer você ter a base e a confiança suficiente para você conseguir, né, falar e se expressar e fazer perguntas em inglês. Mas você ficando confortável e confiante em ambientes em inglês, só acontece com você se expondo em ambientes em inglês. Então, eu gostaria de trabalhar... esqueci de terminar a história de Fabrício. Então, ele foi de operador de... palavra difícil. Forklift driver, operador de empilhaderia. E ele começou a conversar com o chefe dele, começou a falar com as pessoas começaram a perceber que o inglês dele estava melhorando, e hoje, meu querido aluno está trabalhando na mesma empresa onde ele trabalhava driving the forklift, e hoje ele está trabalhando na parte de finanças. Mas deve ser super fluente para conseguir isso. Eu vou te dizer que ele tem bastante dificuldade ainda na língua inglesa. Mas as finanças funcionam tanto no Brasil quanto na Irlanda igual. Ele consegue fazer o trabalho dele em inglês. O difícil para ele é as conversas no dia a dia. E essas conversas no dia a dia, essas dificuldades que ele está enfrentando no trabalho dele,
que está fazendo? Fazendo ele melhor, fazendo ele falar inglês melhor, fazendo ele entender a cultura, fazendo ele conseguir fazer amizades com irlandeses, que vai, como resultado, né, fazer ele ficar cada vez mais fluente. Então, a fluência acontece fora da sala de aula. A sala de aula faz você conseguir, né, falar, saber o básico, como se expressar, o que falar, onde, como pronunciar as palavras. Mas as conversas fora da sala de aula, onde você está botando o que você aprendeu em prática, é o que faz você fluente. Então, muitas pessoas falam, oh, teacher, o que é o segredo da fluência? O segredo da fluência é disciplina, consistência e junção de imersão com treinos específicos, né? Então, você precisa estudar, mas você precisa imersão também. E imersão não é só assistindo filme, tá? Imersão envolve você saindo do seu zona de conforto e falando, tá? A zona de conforto, né, te impede de voar. E eu quero que você está voando até seu lugar, conquistando seu espaço no mercado de trabalho. Guys, como eu já falei, esses pontos eu tirei de uma aula que eu fiz com uma especialista, Jordana Santos, uma especialista em RH na Irlanda, uma brasileira que foi para a Irlanda, eu acho que 14, 15 anos atrás, e agora fala inglês melhor que eu, né? E está ajudando não só brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro, como a profissão dela em RH. Então, eu trouxe alguns pontos, né? Eu falei que a aula de hoje é erros comuns, mas uns pontos que talvez, né, vai ajudar vocês também saber o que você precisa para uma entrevista de trabalho, tá? Então, no e-book que eu preparei para vocês e na aula, você vai achar mais detalhes, mas eu vou fazer um resumo aqui, tá? Pontualidade na Irlanda é muito importante, então, por favor, não chega na empresa na hora da entrevista. 10, 15 minutos antes que a entrevista é crucial. Então, se você tem entrevista às 10h30 e eles vão ver você chegando, entrando na porta às 10h30, primeira impressão ficou ruim, tá? Vestimenta formal, né? Especialmente se você está entrando em setores corporativos, mas eu recomendo que você use um vestimento formal em qualquer entrevista na Irlanda. Acessórios discretos, né? Eu não sabia disso, eu aprendi isso com a Jordana, mas a preferência na Irlanda é por acessórios discretos e uma aparência limpa e profissional, né? Então, a ideia é que você não está tirando o foco o que você está falando da sua entrevista com coisas que pode, né, distrair o entrevistador. Então, acessórios discretos. Comunicação direta. Então, eu acho que isso é uma coisa diferente entre os irlandeses e brasileiros. Eu acho que o brasileiro é muito comunicativo, gosta de contar sua história, fala muito bem, mas, em geral, os irlandeses, né, gostam de ser mais direto, falam menos, e respostas claras e objetivas são valorizadas na entrevista, tá? Então, anota aí, é importante. Essa informação vai estar no e-book, tá, guys? Eu vou revelar a palavra-chave no final da aula, onde você vai ter essa informação e muito mais. Mas espera comigo que a aula tá quase, tá bom, guys? Então, guys, mais dicas que eu posso fazer para você sobre comportamento profissional em entrevistas, né? Contato visual, muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que os brasileiros fazem muito bem. Eu estou muito ruim em fazer contato visual, né? Looking into somebody's eyes. Eu fico com vergonha, mas eu percebi que o brasileiro faz isso muito bem, então eu acho que vocês nem precisam treinar muito isso, mas caso que você é uma pessoa que nem eu, né, que acha difícil olhar nos olhos das pessoas, né, vamos treinar isso para entrevista. Honestidade e transparência, isso é uma coisa extremamente fundamental, né? A transparência na Irlanda é altamente valorizada, então se você, né, vamos dizer, bota um açúcar nas suas habilidades, ou fala muito bem que uma coisa que você consegue fazer, ou eu consigo fazer a planilha desse jeito, e daí tu vai no trabalho e fala, na verdade, não sei muito bem, isso é um black mark, e sabendo, né, que na Irlanda, o período do teste, né, é 6 meses, né, então você tem 6 meses antes que você vai conseguir, né,
assinar aquele contrato de trabalho, how do I say it em português? Permanente, né? Então, né? Fala a verdade. Os irlandeses são pessoas humildes, a gente não vai julgar você se você não é perfeito. Então, né? Ser uma pessoa normal, que tem imperfeições e não precisa mentir sobre nada no seu currículo ou na entrevista. Minimizar os gestos com as mãos. Então, isso é uma coisa que nem as acessórias que eu falei para você. A ideia é, né, que você está focado em uma comunicação verbal e clara. E não fazendo muita coisa com as mãos, com o corpo, que pode fazer que o entrevistador, a entrevistadora está ficando distraída com outras coisas e não o que você está falando, né? Então, se você está bem preparada ou preparado com o que você vai falar, isso é muito mais importante do que, né, se expressando com gestos ou tendo acessórias lindas. Guys, como eu sempre falo, eu adoro estar aqui com vocês. Sempre um grande prazer. É um prazer ser sua professora. Muito obrigada pela confiança. Obrigada para as pessoas que ficaram comigo para essa aula. Foi incrível. Espero que a aula ajudou você de uma maneira ou outra. Mesmo se você tirou uma coisinha da aula, eu fico feliz, né? Esse tempo que eu passei aqui está valendo. Então, guys, thank you so much. Um grande prazer ser sua professora. Até semana que vem para o nosso evento, Semana do Imigrante Brasileiro na Irlanda. See you later, alligators! Good night, God bless!